Você, meu querido irmão, convido a abrir sua Bíblia para estarmos revendo, estarmos reafirmando a nossa fé. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versos 1 a 10. A ressurreição na ótica de Mateus. Diz a palavra de Deus: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como eu digo, como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Amém. Você pode orar comigo? Então diga assim: Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Que nesta noite a minha fé cresça e que eu possa ser inspirado a perseverar com base na vitória do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Quero falar um pouquinho com vocês esta noite sobre os benefícios da ressurreição de Jesus. Nós vamos rever esses princípios, né? Eu quero você bem atento aqui, por favor. Vamos estar bem atentos aqui. Se o seu celular pode ser desligado, desligue. Você já leu aí a palavra, né? Eu não vou voltar nesse texto, nós vamos ir para outros textos. Então fique atento, olhe aqui para mim. Se você estiver conversando, eu vou aí falar com você de pertinho, tá bom? Então, por favor, esteja atento. Palavra do Senhor. Eu vou ser bem breve, meu objetivo, então preste atenção. A nossa fé precisa ser alimentada, e ela se alimenta em verdades. A nossa fé não é fundamentada em mentiras, não é alimentada por ensinos que não têm fundamento. A nossa fé é alimentada da verdade, e a verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele encarnou, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele tornou-se gente como a gente, entrou no mundo pela porta, pelo nascimento, para aqui viver como um autêntico ser humano, como um homem de carne e osso, mantendo a sua deidade, sendo 100% Deus também. Jesus Cristo morreu. 1 Coríntios 15:3, Paulo vai dizer: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu, ele veio para isso. Ele não veio para ser um filósofo, ele não veio para ser
um bom mestre, ele não veio para ser um curador ou um curandeiro, ele veio para morrer. E ele veio com esse propósito. E ele morreu. Ele morreu como homem perfeito, porque embora nascido perfeito, gerado pelo Espírito Santo, ele permaneceu em carne e osso durante a sua estadia nessa terra, portanto foi tentado inúmeras vezes e não pecou, se manteve perfeito. Por isso foi o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo ressuscitou. Paulo reafirma isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui está o tripé da nossa fé. Jesus encarnou, virou gente, Jesus morreu na cruz do Calvário e Jesus ressuscitou. Aqui estão os pilares da nossa fé, da nossa crença. Um Deus que veio, um Deus que entrou na história, um Deus que entrou no mundo, um Deus que morreu, ousou morrer por nós, e um Deus que ressuscitou. Aqui está o fundamento da nossa fé. Na verdade, o apóstolo Paulo faz um resumo dessa grande verdade em Romanos 8:34, onde ele diz que Cristo morreu, ressuscitou, subiu para o céu, está sentado à direita do Pai e voltará outra vez. A ressurreição de Cristo é a pedra de toque, é o clímax do cristianismo. Foi o tema central das pregações apostólicas, foi o tema central das pregações de Pedro, de Paulo, foi o tema central que os apóstolos anunciaram, porque é um fato que somente Deus poderia ter feito. Como eles anunciavam a um Deus que veio, eles anunciavam a ressurreição, aquele que tem poder sobre a morte, que tem poder sobre o inferno, que tem poder sobre toda a criação. Então a ressurreição de Cristo foi o clímax de tudo isso. Hoje nós desfrutamos de benefícios que não existiriam se não fosse pela ressurreição de Jesus. Eu costumo pensar e dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, eu sou sincero para você, eu não estaria aqui esta noite. Eu não adoraria um Cristo morto, eu não adoraria um Cristo no crucifixo, eu não adoraria um Cristo que não teve poder para ressuscitar a si mesmo. Então ele não tem poder para cumprir a palavra dele. Eu estou aqui esta noite porque Cristo ressuscitou. E o seu poder é a garantia de que nós também teremos essa mesma experiência um dia. Por isso estou aqui, diante de um Cristo vivo, que está aqui para receber a sua adoração e o seu louvor também. E esse Cristo vivo, na sua ressurreição, nos trouxe alguns benefícios, benefícios que são tremendos. E o primeiro deles é a vinda do Espírito Santo. Esse é o primeiro grande benefício. Em João 16:7, Jesus vai dizer: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Ou seja, o primeiro grande benefício da ressurreição de Jesus é a vinda do Espírito Santo. Jesus ressuscitou e voltou para o Pai. Se ele não ressuscitasse, ele não voltaria para o Pai. Ele voltou para o Pai e nos enviou o Consolador. Se ele não tivesse voltado para o Pai, o Espírito Santo não viria. Eu costumo sempre pensar, irmãos, que o Espírito Santo desceu na forma de fogo, como chama sobre os discípulos lá em Jerusalém, exatamente mostrando que o sacrifício de Jesus fora aceito pelo Pai, o Pai aceitou esse sacrifício. Jesus subiu, o cheiro suave do seu sacrifício subiu, e ele chega ao céu, e quando ele chega ao céu, o Espírito Santo desce na forma de fogo, dizendo: o sacrifício foi aceito, a oferta foi recebida, e vocês podem ter certeza de que nele vocês encontram o perdão e a libertação do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo
só veio porque ele voltou e voltou vitorioso. Como seria o mundo sem a presença do Espírito Santo? Como seria a nossa vida sem o Espírito Santo? Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso ensinador, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso paráclito, aquele que está ao lado, e Ele mora em nós. O apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz: vocês são o templo do Espírito Santo. É em vocês que o Espírito Santo habita. E é interessante, eu estava ainda lendo essa semana, né, que uma coisa interessante, que nesse versículo de 1 Coríntios 3,16, quando o apóstolo diz que vós sois o templo, ele está falando no coletivo, que o Espírito Santo habita na igreja, na coletividade. É isso que ele está dizendo aí. Isso é importante. Ele habita na igreja, ele habita no povo de Deus, ele habita no coração dos salvos, dos regenerados. Ele veio para habitar no coração dos regenerados. Mas ele não viria se não houvesse ressurreição. Se Cristo não tivesse ascendido aos céus vitorioso, ele não viria. Sem a ressurreição, não teríamos a bendita companhia do Espírito Santo conosco. Inclusive, é bom sempre lembrar que quando Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos, ele cumpre essa promessa na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está em você, o Pai está em você, Jesus está em você, na pessoa do Espírito Santo. Ele cumpre a promessa dele através da pessoa do Espírito Santo habitando no nosso coração. Não haveria Espírito Santo aqui se Jesus não tivesse ascendido vitorioso ao céu. A vinda do Espírito Santo é, com certeza, benefício da ressurreição de Jesus. Amém? Veja se o seu coleguinha está atento, dá um beliscãozinho nele aí. Dá um cutucãozinho no seu coleguinha do lado, para ele estar atento. Não haveria Espírito Santo sem ressurreição de Jesus. Ele não viria. Então é benefício tremendo a companhia dele, porque Jesus subiu ao céu vitorioso. Segundo benefício da ressurreição de Jesus é a existência da igreja. A existência da igreja é benefício da ressurreição. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Efésios 2,19. Se você olhar o contexto desse capítulo 2 de Efésios, você vai descobrir que somos da família de Deus por causa da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, a existência da igreja. Como seria o mundo sem a igreja? Deixa eu dizer para você aqui. O mundo está terrível, irmão. O mundo está insuportável, imoral, perdido, sem rumo. Você percebe que o mundo está assim? O mundo está cada vez melhor? Sim? É isso? O mundo está cada vez? Mas deixa eu dizer para você, se a igreja não estivesse aqui, ele estaria pior ainda. Você sabia disso? Se a igreja de Jesus não estivesse nesse mundo, o mundo estaria pior. A igreja é a única instituição divina criada por Jesus para ser composta de discípulos e para abençoar o mundo. Jesus disse em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja. É, na verdade, projeto dele, nasceu dele, a partir dele. Eu edificarei a minha igreja. Ele que fez isso. Muitas pessoas desprestigiam a igreja, desvalorizam a igreja. E não estou falando esse templo aqui não, gente. Eu estou falando o organismo vivo chamado igreja. Acham desnecessário participar, ser parte do corpo, mas é justamente ela que é chamada de corpo de Cristo na terra, de noiva de Cristo. É justamente a igreja que Jesus virá buscar. Ele não virá buscar outro povo, ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva. E preste atenção, eu digo sempre que eu sou igreja e você é igreja, mas somos de fato igreja
comunidade quando estamos juntos, quando estamos ligados ao corpo. Você é parte da igreja, como indivíduo. Então representa a igreja aonde você está. Na segunda-feira, o irmão sai daqui hoje, amanhã representa a igreja onde ele está. Mas ele é parte da igreja. A igreja somos todos nós. Você é parte. Se eu pegar um tijolo e mostrar para o senhor, irmão Amador, dizer isso aqui é uma casa, você vai dizer o quê? Não. Se eu disser esse tijolo aqui é esse templo aqui, ele é esse templo? Ele pode ser parte de uma casa, ser usado como parte de uma casa, certo? Mas ele não é a casa. A casa é uma soma de tijolos, areia, de pedra, de ferro, de cimento, e aí você tem uma casa, a soma de tudo. A igreja é assim, você individualmente é parte da igreja, mas sozinho você não é a igreja, você é parte dela, nós somos parte dela. Se você acha que pode viver sem ela, você está equivocado. Se você acha que você vai para o céu sem fazer parte da igreja, você está equivocado. Quem salva é Jesus, mas Ele salva você e coloca no corpo, e Ele vai vir buscar o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva. Se você não faz parte da noiva, você não irá, porque Ele virá buscar a noiva dele, que é a sua igreja. Compreendeu isso? Você é parte, mas não é. É difícil entender isso? Você é parte, você é a igreja, lá onde você está, mas você não é a igreja, porque para ser igreja, você precisa estar com os outros também. Você é parte da construção. Por isso, o apóstolo Paulo fala muito dessa construção espiritual, que é o corpo de Cristo, e cada pessoa que é acrescentado a esse corpo, é um tijolinho nessa construção, até que ela esteja pronta. O dia que o último ouvir o evangelho, e tiver possibilidade de fazer parte dessa construção, então encerrou-se. Jesus vem buscar a noiva dele, porque a igreja está pronta. Nós estamos construindo aqui um prédio ao lado. Ele está pronto? Não está pronto. Falta muita coisa para estar pronto. A igreja do Senhor, quando estiver pronta, quando o último tijolinho for colocado, o noivo vem buscá-la. Quando o último tijolinho for colocado, o noivo vem buscar a sua igreja. Quando a última pessoa for inserida no corpo, ele vem buscar. Ele vem buscar o seu corpo. Mas não existiria igreja sem ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria igreja. Sabe por quê? Porque ela não se sustentaria numa mentira. Você acha que a igreja se sustentaria numa mentira? Não se sustentaria. Ela não seria um organismo vivo. Ela poderia ser uma associação, como tem tantas associações por aí, organização, como tantas outras existem por aí. Ela não seria um organismo vivo, e ela não se sustentaria. Você acha que pessoas morreriam por uma mentira? Os apóstolos morreram, os discípulos morreram, e muita gente morreu por essa verdade. Tem gente sim que morre pela mentira, até tem, mas morre pela mentira pensando ser verdade. Nós temos a convicção de que Cristo é a verdade, e que estamos fundamentados nessa verdade. Não existiria igreja sem a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, olha aqui para mim, onde é que estavam os discípulos de Jesus quando Ele ressuscitou? Onde eles estavam? Cada um para um canto, voltaram para as suas atividades, estavam cheios de medo, de temor. Você acha que eles levariam adiante o evangelho, se Jesus não aparecesse para eles e desse provas incontestáveis de que Ele está vivo? Paulo vai repetir isso muitas vezes. Ele diz: Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Ele foi visto, ele ficou 40 dias aqui nessa terra, mostrando que ele estava vivo, para que os discípulos anunciassem a verdade da ressurreição, a verdade do Cristo vivo, para que eles soubessem que eles estavam servindo a um Cristo vivo que ressuscitou. Não haveria igreja sem a ressurreição de Jesus, não haveria como.
Na verdade, a igreja existe por causa da ressurreição de Jesus. Ela está sustentada na rocha inabalável que é Cristo. É benefício da ressurreição a existência da igreja. Nós temos um corpo do qual fazemos parte, andamos juntos, somos sustentados um pelo outro, por causa da ressurreição de Jesus. Valorize isso, meu querido irmão. Um terceiro benefício da ressurreição de Jesus chama-se Novo Testamento. Em Atos 1, de 1 a 3, o evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos, vai dizer: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, Teófilo recebeu o livro de Atos contando o que aconteceu depois da ascensão de Jesus. Ele havia recebido o evangelho de Lucas, contando o que havia acontecido, a morte e ressurreição de Jesus. Agora eu digo para você que o Novo Testamento não existiria se Jesus não tivesse ressuscitado. Do que falam os evangelhos? Do que ele fala? Os evangelhos falam do quê? Falam do quê? Da encarnação, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Do que falam os Atos dos Apóstolos? Da mensagem de Jesus, de que ele veio, morreu, ressuscitou. Mensagem chegando a todos os lugares através dos discípulos. Do que falam as cartas? Da obra de Cristo, seus ensinos, sua morte, sua ressurreição, a justificação que recebemos através da sua morte e da sua ressurreição, para nos salvar. Do que fala o Apocalipse? Do Cordeiro que foi recebido no céu como vencedor, do Cordeiro que abriu o livro porque ele conquistou esse direito, do Cordeiro que preparou um novo céu e uma nova terra, e o Cordeiro que virá outra vez. Ou seja, do que fala o Apocalipse, do Cristo que venceu a morte, do seu reino e do seu governo eterno. Não existiria Novo Testamento sem a ressurreição de Jesus. Você não teria o Novo Testamento se isso não tivesse acontecido. Na verdade, nenhum outro livro se compara à Bíblia Sagrada. Não há livro que se compare a ela. E ela não seria verdade, sabe por quê? Porque se tudo que está escrito no Antigo Testamento não se cumprisse no Novo Testamento, significa que o Antigo Testamento também não teria validade nenhuma. O Antigo Testamento se cumpriu com a vinda de Jesus e com tudo que está no Novo Testamento. Então o próprio Antigo Testamento não teria valor para nós se Cristo não tivesse ressuscitado. Essa é a verdade. Sem a ressurreição, não haveria evangelho, não haveria boa notícia para ninguém. Sabe por que é uma boa notícia? Porque Jesus ressuscitou. Então por isso você tem aí em suas mãos um livro que é a verdade. O livro que pode orientar e dirigir a sua vida. O livro que pode conduzir os seus passos com segurança. Porque é um livro verdadeiro que fala de verdade. Fala da verdade, do cumprimento das Escrituras. A gente lê alguns textos do Novo Testamento, que é o cumprimento do Antigo, e você diz, como pode? É obra do Espírito Santo, é obra de Deus e o cumprimento. Falávamos ainda aqui na sexta-feira da Paixão, quando líamos Isaías 53, que quando lemos Isaías 53, parece que o profeta estava vendo Jesus sendo crucificado. Parece que ele contemplou a cruz. Parece que ele contemplava aquilo que ele estava escrevendo 750 anos antes, mostrando o quão verdadeira é a palavra do Senhor. Agora, ela não seria verdade e ela não teria valor algum se Cristo não tivesse ressuscitado. Portanto, o Novo Testamento só existe
E o Antigo Testamento só é confirmado por causa da ressurreição de Jesus. O que isso significa, pastor? Significa que o livro que você tem na mão é a verdade pura e absoluta. Não existe outra verdade fora desta palavra, fora da Bíblia Sagrada. Não existe. Obrigado. Não existe outra verdade. Existe a verdade da palavra de Deus. Portanto, o Novo Testamento é benefício da ressurreição de Jesus. Você tem a verdade nas suas mãos, porque Cristo ressuscitou. Amém? Pergunta para o seu irmão, está entendendo, irmão? Quarto benefício da ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer isso com muita clareza em 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 a 18. E ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã o quê? A nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Irmãos, aqui ele fala uma coisa muito interessante, veja só. Ele diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos permanecendo nos nossos pecados. Percebeu isso? Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos nos nossos pecados. O que isso significa? Porque a gente fica pensando que a obra da cruz nos redimiu, e a obra da cruz nos salvou e nos libertou do pecado, amém? Mas veja só, se Jesus tivesse morrido na cruz pelos nossos pecados, e não tivesse ressuscitado, a obra não estava completa. Significa o quê? Que ainda estaríamos em pecado. Se não tivesse ressurreição, a obra não estava completa. A obra só se tornou completa por causa da ressurreição. A ressurreição é que fez a obra ser completa. Não haveria salvação sem ressurreição, e não haveria esperança e garantia da nossa ressurreição. A garantia da nossa ressurreição foi porque Jesus ressuscitou, e Paulo vai argumentar nesse texto que ele, sendo o primeiro, é a primícia, o primeiro a ressuscitar, vai ressuscitar aqueles que estiverem dormindo nele, ou que estiverem aguardando a sua volta. Os salvos que morreram em Cristo ressuscitarão. Ou seja, a morte não é o fim, a morte não é o bicho papão, a morte não é a derrota final. Ela foi vencida, ela foi tragada pela vitória. A morte para o cristão é a promoção, a morte para o cristão é a coroação, a morte para o cristão é mudança de endereço, a morte para o cristão é galardão, a morte para o cristão é subir ao pódio. Isso é a morte para o cristão. Agora, se Jesus não tivesse ressuscitado, como ele poderia prometer a vida eterna? Como ele poderia afirmar ser a ressurreição e a vida? Não poderia. O apóstolo Paulo disse que a nossa fé seria vã, e que ainda permaneceríamos nos nossos pecados, se Jesus não tivesse ressuscitado. Meu querido irmão, isso deve nos encher de esperança, inspirar a nossa fé na verdade da palavra de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nós. Diga para o irmão que está do teu lado: se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nós. Não haveria esperança para nós. Só há esperança porque Ele ressuscitou. Amém? E ainda há um quinto benefício que eu quero deixar para você esta noite. Qual é o quinto benefício, pastor?
é que nós temos um representante no céu. E isso é maravilhoso. Temos um representante no céu. Romanos 8,34, que eu citei aqui no início, diz: quem os condenará é Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora Jesus está onde? À direita do Pai no céu, e faz o quê? Intercede por nós. O que ele faz? Há outro que pode interceder por nós além de Jesus? E o Espírito Santo, né? O Espírito Santo faz isso também. Mas além dele, alguém pode interceder por nós? A gente às vezes ouve, né? Até mesmo crentes que já estão há tempo no Evangelho, né? Dizendo assim: ah, o fulano está no lugar bom, está olhando por nós. Não está olhando por você, não. Ele não pode fazer isso. Ah, certamente o fulano está pedindo por nós lá no céu. Não, não está pedindo, não. Não tem ninguém que possa pedir por você a não ser Jesus. Ele é o único mediador, o que faz o meio, né? Entre você e o Pai, é Ele. Ele é o nosso representante no céu. Paulo diz, 1 Timóteo 2,5, não há outro mediador. Só Jesus é o mediador. E o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tendes advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele é o nosso advogado, aquele que advoga as nossas causas, aquele que fala, né, de nós para o Pai, aquele que pede ao Pai a nosso favor, aquele que fala para o Pai, né, quando confessamos a Ele, para liberar-nos, para nos perdoarmos, é Ele que faz isso. Mas se Ele não tivesse morrido e ressuscitado, não teríamos alguém para interceder por nós, pois se Ele morreu, não subiu para o céu. Ele só subiu porque Ele ressuscitou. Se ele permanecesse morto, Ele não estaria à direita do Pai. Ele está à direita do Pai porque Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Se Ele não tivesse morrido e ressuscitado, não teríamos alguém para interceder por nós. E a intercessão de Jesus se dá com base no seu sangue derramado. A base da sua intercessão é sempre o sacrifício que Ele fez. Quando você chega diante dEle, Ele intercede por você diante do Pai, mesmo que você peque, Ele intercede por você diante do Pai, e Ele sempre vai evocar o que Ele fez lá no Calvário. Quando você chega, Jesus, tem misericórdia de mim, Pai, me perdoa em nome de Jesus. Quando você faz isso, confessando, arrependido, Ele vai ao Pai: Pai, eu morri por esses pecados também. Então eu evoco o sangue que eu derramei lá na cruz por esse pecado também. A base toda não é a sua justiça, não é as suas obras, a base toda é sempre o sacrifício dele. Ele intercede por você com base naquilo que ele fez por você e por mim ali na cruz do Calvário. Mas não teríamos esse representante no céu se Jesus não tivesse ressuscitado. Só temos um representante no céu porque ele ressuscitou e hoje está à direita do Pai. Que coisa maravilhosa é saber que Cristo ressurreto nos defende diante do Pai. Ele nos defende diante do Pai. Ele chega para o Pai e diz: Pai, sê misericordioso para com esse teu filho, porque eu morri por ele também. É assim que funciona. Queridos irmãos, isto é a base da nossa fé. São benefícios que a ressurreição de Jesus nos trouxe. Benefícios que eu e você podemos desfrutar porque Ele ressuscitou. Quero concluir essa palavra te levando, não estou aqui falando nada de novo para você esta noite. Eu estou te recordando dos benefícios que a ressurreição de Jesus nos trouxe, mostrando para você que aqui está o fundamento da nossa fé. Não tire a sua fé da verdade da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Hoje desfrutamos dos benefícios maravilhosos por causa da ressurreição de Jesus. Eu alistei aqui apenas 5 benefícios.
A vinda do Espírito Santo se deu porque Jesus ressuscitou e foi para o céu. A existência da igreja, a igreja existe porque Jesus ressuscitou e a igreja, ela avançou em cima da verdade da ressurreição. O Novo Testamento só existe por causa da ressurreição de Jesus, senão não existiria Novo Testamento. A garantia da nossa ressurreição só é possível porque Ele ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, Ele não garantiu nem Ele, não garantiria a nós também. E nós temos um representante no céu, e isso é benefício da ressurreição de Jesus. Que haja no nosso coração profunda alegria, gratidão pela morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu por mim, mas Ele está vivo para mim. Ele morreu por você, mas Ele está vivo para você. Desfrute da alegria, da inspiração desta ressurreição que nos traz a verdadeira vida. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.